Hi friend, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Passando novamente aqui para deixar algumas dicas para essa semana. E eu gostaria de te perguntar, você tem acompanhado as últimas notícias a respeito da reforma da Previdência? Né? Ontem o governo atual levou até o Congresso a primeira proposta, né? O esboço do que virá a ser possivelmente uma nova reforma da Previdência. E eu queria falar um pouco com você sobre isso hoje, sempre lembrando que nós da Evolução Máxima temos máximo interesse que você evolua em todos os aspectos de sua vida, né? Seja o aspecto profissional, pessoal, satisfação na vida e finanças também, né? Então hoje eu queria falar um pouco com você sobre isso, porque certamente esse assunto vai permear o nosso dia a dia nos próximos meses. Eu acredito que esse primeiro esboço que foi levado ao Congresso não será a reforma que prevalecerá. E eu achei muito interessante, né, que ontem a imprensa começou a colocar já várias matérias com os seguintes títulos, né? O que mudará na sua vida a partir da reforma da Previdência? Como se já fosse um fato. Eu acho que eles estão se precipitando bastante, porque obviamente que na política tudo se faz de uma forma muito dialogada, muito discutida, muita coisa acontecerá ainda, muitas mudanças ocorrerão, até que lá na frente a gente tenha um formato final dessa reforma da Previdência. Mas uma coisa é certa, alguma coisa vai acontecer, né? E o que vai acontecer possivelmente vai trazer desafios maiores para quem até hoje não se aposentou ainda. Isso é diria uma convicção, né? E como é que a gente pode reagir a esse tipo de situação? Então, as dicas da semana têm a ver com isso hoje, porque na medida em que essas notícias começam a ser veiculadas e a ganhar corpo nas redes sociais, na imprensa e tal, a gente tende a entrar, às vezes, num processo um tanto quanto negativista, né? E isso pode trazer mais prejuízo do que resultado para o nosso dia a dia. E eu queria dividir as dicas dessa semana em 3 partes. Por quê? Porque nem todo mundo está no mesmo momento quando pensa na questão de aposentadoria, né? Tem gente que está muito próximo dele, tem gente que está no meio do caminho e tem gente que está no começo de carreira ainda e, portanto, está muito longe de um momento que vai pensar em se aposentar. Então, eu queria separar as dicas nessas 3 partes, porque eu acho que fica mais assertivo trabalhar dessa forma, né? Então, vamos lá. Eu queria falar primeiro para aquelas pessoas que estão praticamente ali na cara do gol, né? Para se aposentar. Alguns até já têm tempo pelo INSS, já têm tempo de serviço e tal, e eventualmente pode estar nesse momento aí um turbilhão de dúvidas e tal. A nossa dica é a seguinte: primeiro, não se desespere, nem se precipite, né? Por quê? Ontem, quando foi divulgado, né, e foi feito o anúncio do projeto que o governo encaminhou para o Congresso, ficou muito claro, né, que não se vai restringir ou retirar direitos adquiridos, não só de quem já se aposentou, como também de quem já tem tempo para se aposentar, né? Inclusive o secretário executivo da Previdência, ele foi muito claro: nós não queremos correria, então a gente já está garantindo que não haverá quebra de contrato, não haverá perda de direito adquirido. Então, qual que é o grande risco de quem está na boca para se aposentar? É de repente sair correndo, achando que amanhã já vai ter uma nova lei, e aí já se aposentar, já sair da empresa e tal, e eventualmente não fazer as contas direitinho junto à Previdência e tal, e perder dinheiro, eventualmente também deixar de esperar um pouco mais como é que vai acontecer tudo isso e tal. Então a dica é: não se desespere e não se precipite, né? Aguarde. Esse projeto vai demorar meses em discussão, em mudança aqui ou ali, em aperfeiçoamento e tal. E se você tomar uma medida agora com muita precipitação, você pode se arrepender um pouco depois, ou até muito, por ter se precipitado e se adiantado em relação aos momentos aí. Então vai estudando, vai se acompanhando muito de perto as discussões. Se você ficar preocupado de algum momento você não ter uma agenda junto ao INSS para poder pedir aposentadoria, de repente você agenda uma data no INSS, vai acompanhando. Quando chegar lá perto, se você perceber que não é hora ainda, você cancela o agendamento, e aí você faz um novo agendamento e vai mantendo o teu agendamento de tal forma que, se você quiser em certo momento, você tenha
garantia de poder sentar lá e montar o teu processo. Agora, cuidado, né, para não sair correndo e fazer coisas que depois podem se mostrar precipitadas, né? Agora, aquelas pessoas que estão no meio do caminho, né? Estão no meio do caminho e de repente vão eventualmente ser aí atingidos por uma mudança que nem a transição vai ajudar. A transição, para quem já viu alguma coisa a respeito, vai ser possível nesse primeiro momento para homens com mais de 50 anos ou mulheres com mais de 45 anos. Qual é a dica? Primeiro, da mesma forma, não se desesperar. Porque, por exemplo, às vezes a mulher tem 42 anos, né, e se desespera porque não vai entrar na transição. Ou o homem tem 48 anos e se desespera que também não vai entrar na transição. Calma, porque eu comentei no começo do nosso bate-papo, vai ter muita discussão em cima disso. E eu não descarto a hipótese, aliás, acho uma hipótese bastante razoável, que esse processo de transição que foi colocado, ele venha a ser aperfeiçoado, né? Ou através de uma redução das idades para a transição, ou de repente uma graduação na transição, de tal forma que em qualquer idade você possa compor com tempo de contribuição e fazer uma transição um pouco mais inteligente. Então a primeira coisa é não se desesperar, né? Agora, um segundo momento já que a gente está imaginando que possivelmente lá na frente vão ter mudanças e que isso pode acarretar um pedágio aí, em termos de tempo e tal, talvez valha a pena dar uma pensada, dar uma repensada no plano de carreira, né? Eu me lembro que quando ocorreu a reforma da Previdência com o Fernando Henrique Cardoso, eu tinha 38 anos de idade e eu já tinha 24 anos de Previdência, né? E de repente mudou, pintou uma idade mínima que era de 50 anos, isso jogou para mim um pedágio bem razoável em relação ao que eu poderia ter utilizado como premissa na lei anterior. O que eu tentei fazer naquele momento foi, bom, já que eu vou trabalhar 7, 8, 9 anos a mais do que eu pretendia trabalhar ainda, eu preciso dar uma reconfigurada na minha carreira. Preciso rediscutir comigo mesmo e com outras pessoas a minha carreira. E eu diria para vocês que essa reavaliação foi muito interessante e eu diria que os últimos anos da minha carreira foram muito favoráveis, porque eu montei um plano e porque eu passei a atuar dentro desse plano de que era ficar no mercado por mais tempo, né? Então, primeiro, não vamos nos desesperar, porque ainda temos uma caminhada pela frente de discussão, de embate, de debate, enfim. Então, essas coisas podem mudar, mas de qualquer forma fica uma dica. Dá uma reavaliada, né? Às vezes você estava assim, poxa, daqui a 5 anos eu vou me aposentar e eventualmente você podia estar trabalhando já numa estratégia mais de manutenção do que você está fazendo, tal, e de repente pode ser um bom momento que você dê uma reavaliada e fale, olha, tudo bem, se for 5, se for 7, se for 9, se for 10, eu preciso fazer desses 5 anos, ou qualquer que seja o tempo, os melhores anos da minha vida profissional. E coloca de novo aí toda a sua energia no planejamento de carreira, que eventualmente pode estender um pouco mais, né? Agora, para aquelas pessoas que estão começando a carreira, 3, 4 anos de trabalho, de carreira, tal, olha para frente e fala, meu Deus, e agora? Eu vou ter que aposentar lá na frente. Bom, então a primeira coisa esqueça momentaneamente, né, que você vai ter que pensar em tempo a se aposentar. Você nem sabe, a lei ainda está sendo discutida, tal, e está muito longe tudo isso, né? Agora, programe a sua carreira, né, para um tempo longo. Seja qual for o parâmetro que for anunciado, promulgado, né, se você ainda quiser ter um vínculo com a Previdência Oficial, saiba do seguinte, será um tempo longo. E, inclusive agora, essa questão, por exemplo, de ser funcionário público e tal, sempre é bacana para quem gosta, para quem acha legal, né? Mas agora tem que pensar o seguinte, mesmo o funcionário público deverá entrar na mesma regra do setor privado. Então, aquele elemento motivador de muita gente no passado, de entrar no concurso público que depois de 30 anos estava fora do salário integral, isso também deve ser totalmente modificado. Então, pense na sua carreira como alguém que vai realmente trabalhar muito tempo, né? E aí planeje uma jornada longa, né? Com objetivos escalonados, com uma visão de longo prazo também.
E um outro ponto, poupe, faça a sua aposentadoria, crie o seu plano de aposentadoria. Mesmo que você venha se aposentar lá na frente através da previdência oficial, não tenha dúvida, o valor da sua aposentadoria vai ser tão pequeno que vai decepcionar os seus objetivos e desejos. Então aproveite agora que você ainda está numa fase jovem, está numa fase inicial de carreira, e faça o teu plano de investimento, de poupança. O professor Janete, entre outros, fala muito do efeito do tempo na nossa poupança. Quanto mais tempo você trabalha a sua poupança, os seus investimentos, mais esses valores se multiplicam, porque é juros sobre juros e porque cada vez o valor da base é maior. Então, não deixe de poupar, porque mesmo que você lá na frente chegue no momento de se aposentar pelas regras que vão ser ainda definidas, o valor, eu tenho a impressão que vai te frustrar. Então, a única forma, ou pelo menos a melhor forma, de você realmente garantir que você não se frustre lá na frente, é você ter um patrimônio pessoal e investimentos pessoais que supram as deficiências que o Estado terá para poder te proporcionar uma terceira idade, uma fase madura de vida digna, como a gente acha que merece e merece efetivamente. Então é isso. Resumo da ópera: quem é jovem, nem olhe muito para esse negócio dessa lei por enquanto, crie o seu plano de carreira de longo prazo, que será, e poupe o quanto antes. Quem está na metade do caminho aí, não se desespere, porque ainda pode ser que você entre na transição, isso não está definido ainda, mas ao mesmo tempo, dê uma reavaliada na sua carreira. Você vai trabalhar mais tempo, pelo menos do que você imaginava até agora. E quem está na boquinha para se aposentar, não se precipite, acompanhe muito de perto, vai fazendo um agendamento junto à Previdência lá para você ter como eventualmente correr lá e iniciar o seu processo, e não faça alguma coisa às pressas, porque isso pode trazer para você um arrependimento futuro. Legal? Eu acho que tudo isso sendo tratado, a gente vai conseguir se adaptar à realidade, e vai conseguir viver da melhor forma que a gente pretende viver. Tá? Se você gostou do vídeo, dá aí um like para poder animar, motivar a gente. Se você achou que alguém pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe. E se você quiser deixar seus comentários, ficamos felizes também. Legal? Então, bacana. Luz e paz e até mais. Bye bye, friend.